Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é Tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será português. Nós vamos falar sobre o capítulo 7, gênero textual, divulgação científica. O capítulo de hoje, ele fala sobre a divulgação científica, que é um gênero textual classificado como um tipo de texto científico, que tem como base a ciência e é escrito através de pesquisas e experimentos. Ele apresenta informações através de recursos gráficos, fotografias, tabelas, gráficos, esquemas, desenhos, sempre acompanhado de legendas para poder explicar essas imagens que ele traz. É um tipo de texto que contém fala de especialistas, citações e esse tipo de comentário ou fala é utilizado para trazer veracidade para o texto, ou seja, é fazer esse texto parecer mais verdadeiro, porque é um especialista que está falando, é um especialista que está dando essas informações. Nós já estamos habituados com outros gêneros textuais. A diferença do gênero textual científico, de divulgação científica é que ele traz informações embasadas por pesquisadores, embasada por especialistas. Vou falar para vocês agora algumas das características do texto científico. É um texto que utiliza linguagem formal, escrita objetiva e clara, utiliza verbo na terceira pessoa, que é para trazer impessoalidade. O que seria isso? Para não criar um vínculo emocional com o leitor. Utiliza termos técnicos, também utiliza termos técnicos e linguagem científica. A utilização de palavras-chave. Para que nós utilizamos as palavras-chave? Quando nós fazemos uma pesquisa na internet ou quando nós fazemos uma pesquisa em livros, utilizando palavras-chave, nós conseguimos localizar dentro do texto ou localizar até mesmo o artigo científico ou a pesquisa científica de forma mais rápida. Então, por isso os textos científicos, eles possuem palavras-chave, que são palavras que são importantes para você localizar essa pesquisa ou esse texto. E como eu falei, é um tipo de texto sempre escrito por pesquisadores e especialistas. Agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. A estrutura do texto científico é muito semelhante à estrutura de outros textos. Nós temos a introdução, que é onde apresenta a ideia do texto, onde você introduz o assunto do texto. Nós temos o desenvolvimento, onde nós argumentamos sobre o tema. E nós temos a conclusão, é onde nós fazemos como se fosse um resumo do que foi falado no texto. É uma estrutura muito semelhante às outras estruturas textuais que nós já conhecemos. Agora aí no livro vocês vão verificar que tem um texto, um exemplo de texto de divulgação científica, um texto chamado Um Lençol Embaixo da Terra. Eu vou fazer a leitura com vocês desse texto e nós vamos fazer uma rápida análise sobre esse texto. Um lençol embaixo da terra. A água que bebemos todos os dias é captada de diversas maneiras, em lençóis freáticos, fontes mananciais, rios e lagos. Os lençóis são menos sujeitos aos efeitos da poluição, pois são reservas subterrâneas de água. Mas quando há poluição do solo, substâncias podem se infiltrar e contaminar até mesmo essas caixas d'água sob o chão. Os lençóis não são rios subterrâneos, como a maioria das pessoas pensam, pois a água não corre embaixo da terra. A água dos lençóis ela fica parada, armazenada entre pedras, areia e outros minerais como calcário. A água não ultrapassa uma certa profundidade, pois encontra rochas impermeáveis. Quando a água é pressionada para a superfície, surge uma fonte natural, também chamada de poço artesiano. Mas o consumo de água não acontece apenas quando bebemos um copo d'água ou abrimos a torneira para escovar os dentes. O homem utiliza água em muitas outras atividades, na limpeza de casas, prédios e ruas, na agricultura para regar as plantações, na indústria para sintetizar novos produtos e misturar substâncias, e ainda em atividades de lazer
como os grandes parques aquáticos. Vamos fazer uma rápida análise sobre a estrutura desse texto. Nós conseguimos verificar, que é um texto que está trazendo uma informação científica, correto? Eu estou falando sobre como são formados os lençóis freáticos, como eles são apresentados na nossa natureza. Então, nós temos aí um texto científico, nós conseguimos identificar isso. Agora, vamos analisar a estrutura desse texto. No primeiro parágrafo, nós temos uma breve introdução. A água que bebemos todos os dias é captada de diversas maneiras, em lençóis freáticos, fontes, mananciais, rios e lagos. Então, nesse trecho aí, eu estou introduzindo uma informação, sobre a água que nós utilizamos. Vamos analisar o segundo parágrafo. Os lençóis são menos sujeitos aos efeitos da poluição, pois são reservas subterrâneas de água. Mas quando há poluição do solo, substâncias podem infiltrar e contaminar até mesmo essas caixas d'água. Nesse parágrafo aí, eu também estou introduzindo informações sobre os lençóis freáticos. Estou fazendo uma breve introdução sobre o que são os lençóis freáticos. Agora, já no terceiro parágrafo, eu estou aí passando para vocês uma informação sobre os lençóis freáticos. Eu estou passando para vocês, nesse parágrafo, o que são os lençóis freáticos. O mesmo acontece aí no quarto parágrafo, onde eu ainda estou falando para vocês sobre como funciona, sobre o que é um lençol freático, Então, os dois primeiros parágrafos, eles foram de introdução. E esses outros dois parágrafos, o terceiro e o quarto, são parágrafos de desenvolvimento, onde eu estou explicando para vocês sobre o tema do texto, que é o lençol freático. Já no quinto parágrafo, eu dou para vocês uma breve conclusão, porque eu estou falando de uma forma geral sobre o consumo de água, sobre como o homem utiliza a água. Eu estou fazendo uma conclusão, que é um resumo do que nós falamos no texto, fazendo um encerramento do que nós falamos no texto. A conclusão não precisa ser propriamente um resumo do texto. Ela pode ser um parágrafo de encerramento, onde eu finalizo o meu assunto e concluo com alguma ideia baseada no texto que eu montei, no texto que eu criei. A diferença do texto de divulgação científica é que ele tem falas de pesquisadores, ele tem informação de pesquisas baseadas em pesquisas. Essa é a diferença do texto científico para um texto argumentativo, que nós já conhecemos. Então, meus queridos alunos, agora nós vamos fazer a leitura do capítulo e fazer os exercícios da página 45 até a página 48. Então, meus queridos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.